Amém. Então, queridos irmãos, mais uma vez, bom dia a todos que chegaram agora. Estamos na reta final. Bom Leitura dia. do livro Caminho a Cristo. E Bom hoje... dia, graça e paz. Bom dia, querida. E hoje nós vamos dar continuidade, terminando, na realidade, hoje é o final da leitura do livro Caminho a Cristo. E nós vamos trabalhar o capítulo 13, que tem como tema Regozijo no Senhor. E quem vai explanar para nós este capítulo é o irmão Nilson. E com ele eu passo a palavra. Bom dia, irmão Nilson. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou pedir por bondade para que vocês possam estar, aqueles que forem possível, com suas Bíblias na mão. Então, vamos ler um capítulo de João e nós vamos juntos harmonizar esse capítulo, buscar a orientação do Espírito Santo para que a gente possa compreender. Então, peço a todos que for possível, pegar sua Bíblia, a Bíblia na mão, e assim que vocês estiverem com a Bíblia na mão, vocês me dão um amém aqui para mim iniciar, tá bom? Amém. 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 Abram suas Bíblias no capítulo 17 de João, por bondade. Amém? Amém. 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 A palavra de Deus, no capítulo 17 de João, versículo 1, diz assim para nós. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste este poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Amém. 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 Primeira informação que é importante para a nossa vida. Primeira informação. E essa informação, ela é primordial para que a gente tenha mudança de vida se nós estamos vivendo ao contrário dela. Ou seja, para que seja uma guinada na nossa vida, para que seja uma nova história, que seja escrita. Esse texto é uma página em branco para iniciar uma história com Cristo. Diz assim, ó, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a nossa vida, a chave, o segredo, a mudança está aqui. Que a gente conheça Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. O versículo 4 diz assim, e eu glorifiquei-te na terra, e eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Outra informação e outra instrução. Jesus, quando fala no versículo 3 que nós temos que conhecer a Deus e a Jesus Cristo, ao qual ele enviou, o versículo 5 diz que, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, a gente conhece a Deus através de Jesus Cristo, tá? O versículo 6 diz assim, e eu tenho manifestado o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardam a tua palavra. Todos nós
somos propriedades de Jesus Cristo. E todos nós temos que guardar a palavra de Deus. Versículo 7 diz: agora ele sabe que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ou seja, nós, é confirmado no versículo 7, que nós temos todas as informações dadas para Jesus, que tudo que é pertinente a nós, tudo que nós possamos imaginar. A nossa vida, os nossos filhos, as nossas esposas, o nosso patrimônio, o nosso alimento, tudo, nosso negócio, tudo pertence a Deus. O versículo 8 diz assim: porque eu lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Ou seja, Jesus deu toda a informação dessa vida eterna. Jesus confirma que nós recebemos essas informações, né, que veio enviada por Deus para Jesus, e Jesus nos passou. E Jesus confirma que nessa oração a Deus, nessa interação com Deus, nesse diálogo com Deus, que nós cremos que Ele é o Salvador, que nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que nós cremos que tudo provém de Deus. O versículo 9, continuando dizendo assim: eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Então, Jesus diz a Deus assim: Pai, eu estou orando aqui nesse momento por eles, porque eu não estou orando pelo mundo. Eu estou orando por eles porque eles são propriedade sua. E o Senhor me deu para que eu pudesse cuidar, o Senhor me deu para que eu pudesse trazer eles para próximo, para perto, para conviver conosco. Então, eu estou orando por eles. Eu não estou orando para o mundo. O versículo 10: e todos os meus são teus, e todos os seus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. Então, aqui no versículo 10 diz que todos nós somos de Deus, nós somos de Jesus, e nós temos uma missão: glorificar neles. Ou seja, nós temos que glorificar em Cristo e em Deus. Continuando, diz: e agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam assim como nós somos. Até o versículo 11, Jesus diz assim: olha, pede a Deus a proteção para nós, para que sejamos guardados, porque nós somos igual a eles. O versículo 12: enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdem, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. Ou seja, nenhum de nós devemos nos perder. Por que nenhum de nós devemos nos perder? Porque nós somos um com Cristo e Cristo com o Pai. Ou seja, nós somos uma família. Nós somos unidos com Jesus e somos unidos com Deus. Versículo 13. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo ao mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmo. Amém. Queridos irmãos, aqui Jesus disse a si mesmo no versículo anterior: eu estou orando, Pai, para que o Senhor guarde eles do mundo e que proteja do mundo. Eu estou te pedindo, Pai,
para que o Senhor mantenha eles unidos conosco, porque nós somos um só. E eu estou orando por eles para que eles compreendam de que nós somos diferenciados. Nós não somos do mundo. E o versículo 13 ele é muito importante. E agora eu vou para ti. Então, Jesus estava indo embora e ele diz assim: estas coisas eu falo ao mundo para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmo. Queridos, nós sabemos, e no versículo anterior ele fala sobre a perdição, e nós sabemos que o mundo ele está em trevas e cada dia está pior. Então, Jesus, na oração, ele fala assim: olha, o mundo está terrível, mas eu quero te pedir, Pai, para que haja essa proteção sobre eles, e aqui ele diz assim, e que eles tenham alegria. Ou seja, irmãos, que nós tenhamos alegria, mesmo vivendo aqui nessa dificuldade. E essa dificuldade ela vai se prolongar e a cada dia vai ser pior, né? Mas mesmo nessa dificuldade, nós temos que ter alegria. Versículo 14. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E não ore para que tu os tire do mundo, mas que tu guarde do mal. Então, Jesus diz aqui que foi dado a palavra, foi dito para nós que nós não somos do mundo, assim como Cristo não é do mundo, e pede para que a gente não seja tirado do mundo, mas que a gente seja guardado de todo mal. Continuando, diz: santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também sejas santificado pela verdade. Amém. Eu queria pular um pouquinho, e no versículo 22, fala assim, ó: e dei-lhe a glória que tu me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Amém, queridos. Eu vou finalizar aqui, nesse texto, e fazer uma breve reflexão, um breve resumo daquilo que nós lemos até aqui. A oração de Jesus, nesse momento, dá a certeza que ali finalizou a missão dele. Daqui para lá, dessa oração para lá, em que ele vai a ser preso, em que ele vai ser crucificado, o cumprimento do plano da salvação, o cumprimento daquilo que ele tinha que passar. Então, aqui finaliza na oração sacerdotal de Jesus a sua missão. Então, ele dá algumas informações importantes para nós. Primeiro, que ele orou por nós. Segundo, que ele confirmou que nós somos em unidade com ele e com o Pai. Terceiro, que nós estamos num mundo de muita dificuldade, de muitas tribulações. Quarto, que a gente, mesmo nesse mundo tão difícil, nós temos a proteção de Deus. Nós temos a orientação de Deus, e essa orientação vem através do Espírito Santo. Quinto, que a gente tem que ter alegria. Não importa o que nós estejamos passando, a gente tem que ter alegria, porque ele pede essa alegria, e ele está feliz nesse momento, quando ele ora a Deus, quando ele diz assim: Pai, está chegando a hora, eu cumpri uma etapa do processo de salvar os teus filhos, de salvar os meus amigos, né? Porque Zacarias 14 fala sobre essa questão, diz, quando perguntam que feridas são essas, né, nas tuas mãos, e ele diz assim, são as, como a linguagem viva que diz assim,
são as feridas que eu adquiri brigando pelos meus amigos. Então, aqui ele briga por nós. É importante dizer que ele diz que a dificuldade que há no mundo, nós não podemos sair desse mundo, dizer assim, vou embora, não podemos. O mundo é um processo para que a gente seja purificado, para que a gente seja preparado para uma vida eterna, que a gente seja habilitado para morar com Deus. Então, nós precisamos passar por esse processo. E diz assim, e diz também no que nós lemos, que nós temos que testificar de Jesus. Nós temos que mostrar a alegria da salvação na pessoa de Jesus, porque nós estamos coligados. Aquilo que é coligado, aquilo que vive no mesmo ambiente, aquilo que tem o mesmo propósito, são idênticos. A palavra de Deus também diz que não poderá andar duas pessoas de forma discordante. Não podemos duas pessoas andar juntas se eles têm forma diferente de pensar. Então, Jesus diz para nós, diz a Deus que nós devemos, pede para que sejamos protegidos desse mundo. E o mais importante, ele diz assim, que eles sejam alegres. Que eles sejam alegres. Caminho a Cristo, ele fala sobre essa alegria da salvação. Durante esse percurso, vem se falando de vários temas, né? Comece a caminhar com Jesus, como é a característica dessa pessoa que caminha com Jesus, qual é essa dificuldade existente, e é importante dizer que essa dificuldade não é do mundo, essa dificuldade é interna, é minha, de caminhar realmente com Jesus. E um ponto muito importante é saber que esse caminhar, ele tem que ser olhado e pautado na alegria do processo que nós estamos vivendo. Fizeram uma senhora, ela mandou uma carta, Ellen White, e disse para Ellen White o seguinte, me deu uma palavra de ânimo, escreva para mim uma palavra de ânimo. E aí, quando ela recebeu aquela carta, que ela leu a carta, então aquela carta ela descrevia a preocupação, ela descrevia a tristeza, ela descrevia os problemas, ela descrevia as situações adversas, ela descrevia tudo de ruim. E a senhora disse assim mesmo, me dê uma palavra de ânimo, ou seja, eu estou desanimada. Não, uma palavra de ânimo. E a irmã White, ela, naquela noite, após cair ao sono, ela teve um sonho. E esse sonho, ela caminhava num jardim com o Senhor. E esse jardim é cheio de belos lírios, cheio de belas flores. E ela olhava para esses lírios, para essas flores, para esta beleza do jardim, e caminhava ao lado desse Senhor. E quando ela vira para o lado, está também caminhando essa senhora que escreveu a carta para ela. E essa senhora diz assim mesmo para ela, mas olha, apesar desse jardim ser belo, ele tem espinhos, né? Esses espinhos, tem essas ervas daninhas, tem esse caos, né? Então, ele poderia ser mais belo, mas eu estou vendo aqui que tem essas ervas que podem danificar, que podem matar, que podem prejudicar esse jardim. Aí Deus fala na sua palavra e diz o seguinte, que mesmo Salomão na sua plenitude, ou seja, no ápice da sua beleza, da sua riqueza, e quando se fala no ápice da beleza, das suas vestes reais, mesmo com toda aquela beleza, mesmo com todo aquele glamour que ele teve, ele não é mais bonito do que os lírios do campo. Deus veste os lírios do campo, mesmo sabendo que os lírios do campo, ele morrem, as pétalas, as folhas, elas, quando caem, elas morrem de um dia para o outro. Mesmo um dia só,
de vida, um dia só de beleza, o esplendor dessa flor é muito maior do que Salomão. Muito maior do que o esplendor que Salomão teve, né, no seu ápice. E é importante também observarmos os pássaros, que os pássaros, eles não... Deus, ele supre as suas necessidades, eles não passam necessidades. Então, Deus, ele sustenta esses pássaros. Imagine nós, que somos coligados, que somos da mesma família, do mesmo ambiente que ele. Então, a irmã disse assim para ela, mas não olhe para isso. Observe as flores, observe o belo jardim. É que Jesus falou aqui no capítulo de João: Pai, eu te peço que não tire eles do mundo, mas eles sejam protegidos e que eles tenham alegria. Para que essa alegria? Olha só. Caminho a Cristo, capítulo 13, diz assim, ó, os cristãos são como faróis colocados no caminho para o céu. Eu, vocês, as nossas famílias, os membros da igreja, aqueles que estão chegando agora, que estão entrando na fé, e é importante dizer que cada um que entra na fé, na hora do batismo, há uma alegria muito grande no céu, e ela começa com cânticos de felicidade. Então, vou repetir. Os cristãos somos como faróis colocados no caminho para o céu. Por isso que Jesus fala na sua oração, faz essa petição, pede para Deus não nos tirar do mundo, porque nós temos uma missão, uma continuidade de um projeto feito por Deus. O que é tirar aquelas pessoas que estão no mundo em trevas, que estão a sofrer no mundo, para a luz. Ou seja, a gente tem que ter essa alegria da salvação para que a gente possa refletir no nosso cotidiano e as pessoas observar que há algo diferente entre mim e você, que há diferente na nossa maneira, na nossa palavra, no nosso comportamento, nas nossas atividades, no nosso movimento, que não é igual ao mundo, mas sim há um interesse para saber de onde vem essa alegria, de onde vem essa fé, de onde vem essa certeza, de onde vem essa confiança. Continuando, diz, eles devem refletir sobre o mundo à luz que recebe de Cristo. Sua vida e seu caráter devem ser tão parecidos com a vida e o caráter do Mestre, que, através deles, outros possam ter uma concepção correta de Cristo e dos serviços que devemos prestar. Ou seja, a partir do momento que nós nos colocamos no posicionamento da bênção, o que é bênção verdadeira? A bênção verdadeira é sermos ferramentas, instrumentos na mão de Deus para levar a luz a outras pessoas. Então, no momento que a gente se coloca no canal da bênção, automaticamente a gente é usada por Deus para que essas pessoas saiam do mundo e venham para a luz. E aí, a oração para eles ali de Cristo se confirma também, que eles vieram para a luz, eles não podem ter o sentimento, que é um sentimento egoísta, de estar somente com a luz para eles. Aí entra a oração de Jesus. Pai, peço para que não tire ele do mundo, mas proteja do mundo. Ou seja, ele vem para a proteção de Deus e automaticamente ele vai refletir a luz que ele recebe de Deus, a luz que ele recebe de Cristo na vida de outras pessoas. Dando continuidade, diz, se formos verdadeiros representantes de Cristo, faremos com que servir a ele pareça mais atraente, como de fato é. Cristãos que acumulam tristeza e sombras no coração
que vivem murmurando. Olha que coisa, que vivem murmurando. E ações e queixas estão dando a outros uma falsa ideia de Jesus. Aqui, Cristo quer falar conosco sobre essa questão. Queridos, nós passamos por muitas adversidades. Muitas adversidades. E o Caminho a Cristo revela para nós, aqui no capítulo 13, que a maior dificuldade hoje do ser humano se chama dinheiro. A maior dificuldade do ser humano se torna negócios. É os negócios que nos levam a afastar de Cristo, é os negócios que nos levam a murmurar de Cristo, é os negócios que nos levam a nos queixar de Cristo. Mas espera aí, irmão Nilson, eu não reclamo de Cristo. É muita audácia eu chegar em uma oração e dizer assim para Cristo, olha, eu venho aqui para reclamar do Senhor, porque eu estou assim, eu estou vivendo assim, e a culpa é sua. Não, ninguém vai falar um negócio desse. Realmente, a gente chegar numa oração e dizer para Cristo, dizer para Deus que o que nós estamos passando é culpa dele, eu não digo nem uma audácia, é uma falta de entendimento daquilo que é o correto, uma falta de entendimento e de sentido do que você está fazendo nesse mundo. Mas se nós vamos nos aperceber, como é que nós reclamamos de Deus, como é que nós não reconhecemos a Cristo, em outras palavras. Qual é essas palavras? É quando eu murmuro, é quando eu reclamo, é quando eu olho como aquela senhora os problemas. E é interessante que Caminho a Cristo relata que quando nós estamos passando por dificuldade nos nossos negócios, nós devemos orar a Deus para Deus dar sabedoria e entendimento de como sairmos daquela situação de crise. Essa é a forma que nós devemos orar a Deus, buscar a Deus. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, me dê uma luz, me dê um esclarecimento, me dê sabedoria, me dê um discernimento espiritual de como é que eu saio dessa crise. Como é que eu faço para que eu possa caminhar, né, nos meus negócios? Que sempre vai ter crise nos negócios. Aí a pessoa, quando ela entra em crise no negócio e começa a reclamar, ela não está tendo sabedoria, ela não tem esse perfil de Cristo. Por quê? Porque a reclamação, a ansiedade, a murmuração, isso são setas e ferramentas inimigas para que a gente olhe o problema e não olhe a luz. E a luz é a resolução do problema. Por exemplo, quando diz que os pássaros, eles são alimentados por Cristo, por Deus, né? Diz assim que mesmo os pássaros, eles são alimentados, Deus não coloca na boca do pássaro o alimento, ele não faz isso. Deus, ele deixa o alimento, né, no território, e o pássaro, ele tem que ir até o alimento, porque o alimento está disponível. Então, ele vai até o alimento. O alimento já tem essa provisão. O que quer dizer para nós, queridos? Quando nós passamos por dificuldades, a solução ela já está pronta. Nós precisamos apenas buscar a solução. E como é que a gente vai buscar a solução? Em oração. Buscar a Deus em oração. E a pergunta que fala para nós é: será que você não passou por momentos felizes em sua vida? Será que você só olha o problema? Será que você só olha a dificuldade? Não teve ocasiões preciosas em seu coração, que seu coração palpitou de alegria pela influência do Espírito de Deus? Tem uma coisa que a gente precisa observar muito, não para
dá um parecer, mas para nós, dá um parecer para nós interno, não público. Você sabe quando a gente chega na igreja e a gente está de cara amarrada? Aqui não é lugar de cara amarrada. Você sabe quando a gente chega na igreja e está com cara de cansado? Ali não é lugar para quem está cansado. Você sabe quando a gente chega na igreja e está com cara de triste? Ali não é lugar para a gente estar triste. Você sabe quando a gente entra na igreja e está desanimado? Ali não é lugar para estar desanimado. Sabe isso por quê? Porque ali é lugar de solução. Ali é lugar de cura. Então, percebe-se que toda vez que encontra uma pessoa que chega na igreja com a cara de tristeza, com a cara que está acabado, né? Porque tudo está caindo na cabeça, e que tudo vai destruir ela, que tudo está ruim. Quando ela chega ali e se manter nesse ponto, pode escrever, irmãos. Veja a primeira característica de todo irmão que saiu da igreja e foi embora, não quis mais saber da fé. A primeira característica é porque ela deixou os problemas acarretarem, olhou para os problemas e deixou com que esses problemas dominassem ela. Aí ela vai para a igreja com a cabeça cheia de problemas, ela vai para a igreja desanimada. E quando ela vai assim, ela não consegue enxergar a solução que Cristo dá naquele dia, seja no louvor, seja na palavra aberta, seja em alguma forma dentro da igreja, a solução. Então, nós temos que estar alegres, nós temos que viver em sintonia com Jesus. Jesus não é, mesmo toda a dificuldade que existiu, e a maior dificuldade dele foi o peso dos nossos pecados, Jesus, ele não era ansioso. Jesus, quando ele estava com alguma dificuldade, que isso foi normal para ele, não estava alguma dificuldade, e mais uma vez pautando as dificuldades de Jesus, era olhar e ver o quanto nós estamos dispersos, sem direcionar o nosso olhar para ele, sem estar com ele, sem caminhar com ele. E aquilo afligia ele, mas mesmo na aflição, ele louvava. Ele tinha um semblante sereno, um semblante alegre, um semblante de louvor para com Deus. Por que isso? Porque ele sabe que ia ser resolvido. Eu queria ler essa nota que diz aqui, lá na página 86. Satanás fica muito alegre quando consegue levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desânimo. O que tira nós da igreja é o desânimo. E, automaticamente, a incredulidade, né? Alegra-se em nos ver desconfiar de Deus e duvidar da sua boa vontade e poder para salvar-nos. Fica contente em nos fazer pensar que o Senhor nos prejudicará pela maneira como orienta a nossa vida. É o trabalho de Satanás representar o Senhor como um ser sem compaixão e misericórdia. Ele deturpa a verdade a respeito do Senhor. Um jovem perguntou ao pastor Salomão, há um tempo atrás, o que Deus estava fazendo para ter tanta miséria no mundo. Olha o pensamento que o mal colocou na cabeça dele. Por que tanta miséria? Onde está Deus nessa situação? Aí, olha que o inimigo coloca. Por que tanta miséria? Por causa daquela desobediência lá dentro do Jardim do Éden. É uma consequência. Lá foi a causa. E disse aqui para nós, enche a imaginação de ideias errôneas sobre Deus. E nós, em vez de pensarmos mais na verdade sobre o Pai, nosso Pai Celestial, muitas vezes fixamos a mente nas falsas interpretações de Satanás e desonramos a Deus desconfiando dele e murmurando contra ele. Muitas pessoas caminham na estrada da vida com a mente fixa em seus erros, falhas e decepções, permitindo que o seu coração se encha de tristeza e desânimo. Queridos, nós erramos diariamente. Diariamente. Isso aí, nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que o mal entrou na nossa vida, entrou a fragilidade, entrou o pecado e entrou o mal. Entrou o erro. Então, nós erramos diariamente. Nós devemos errar. Nós queremos errar.
Nós vamos errar, com certeza. O que nós não podemos é continuar em erros cotidianos, não é isso? Agora, eu não devo, para mudar a minha vida, para ter uma caminhada, quando Jesus disse lá no capítulo 3, capítulo 3, essa é a vida eterna, que ele te conheça, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem me enviaste, para a gente ter essa guinada na vida, para a gente abrir essa porta da eternidade, nós temos que entender o seguinte: não vamos olhar o problema, não vamos fazer crítica a quem trouxe o problema, não vamos baixar a nossa cabeça porque nós causamos esse problema. Nós vamos viver desanimados, ansiosos, culpados por um problema que nós causamos e que isso acarretou sofrimentos. Não. A gente vai na solução. Qual é a solução? Oração. Qual é a solução? Buscar. Qual é a solução? Viver. Qual é a solução? Querer. Tudo isso baseado na pessoa de Jesus. Então, se eu causei um problema, e esse problema trouxe tristeza à minha família, ao meu trabalho, aos meus vizinhos, à igreja, qualquer âmbito em que eu convivo se trouxe, existe um remédio que ele cura imediatamente. Jesus. Jesus já vem com o xarope, posso dizer assim, ou com a bula, ou Jesus, na verdade, não vem nem com a bula, ele já vem já com o remédio preparado, e o nome desse remédio está escrito perdão. Nós temos que ser humildes em pedir perdão para as pessoas em que nós machucamos. Nós temos que ser humildes, e mesmo estando não querendo, porque a gente não quer pedir perdão, a gente tem que orar a Deus que Ele nos capacite, nos fortaleça e tire todo o sentimento de egoísmo e todo o sentimento de supremacia para que a gente possa pedir perdão. Aí o perdão ele vai curar. Agora, se alguém te machucou, se alguém trouxe problema para você, também toma a decisão de ir a Cristo e pedir perdão. Porque Deus ele fala nisso. Agora, nós vivemos, ontem teve uma palestra sobre pais de joelhos filhos em pé, e nós vivemos, acho que é comum entre nós pais, os nossos filhos estarem fora da igreja, a gente vem lutando para que eles voltem. Só que erramos muitas vezes em criticá-los porque eles tomaram essa decisão de ir embora. Enquanto a gente critica, Deus ele não deixa, enquanto nós criticamos eles, a gente não consegue olhar Cristo. Se a gente não consegue olhar Cristo, a gente não consegue olhar a solução. E a solução para que os nossos entes queridos voltem para os pés de Cristo, voltem com desejo de alegria da salvação, com desejo da eternidade, é orarmos e amarmos. Nessa manhã eu peço a Deus, meu pedido de oração, a minha oração, é para que o Espírito Santo clareie a nossa mente e a gente tenha que compreender que nós somos vencedores. Tem uma palavra que diz assim mesmo, eu até peguei aqui, que eu queria ler, diz assim: os vitoriosos não perdem tempo reclamando e fofocando o problema. Eles focam a solução e as possibilidades, e a possibilidade está em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, Deus guarde cada um de vocês, e que cada um de vocês tenha esse desejo de cantar, de louvar, de dizer para o mundo, através da atitude de vocês, que Cristo vive em vocês. E eu peço que vocês façam oração também por mim, pela dona Alexandra, pelos nossos filhos, para que a gente tenha sempre essa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém.